Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia. Pai, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, e que nessa noite tudo que se levante contra a tua palavra, qualquer distração que se levante contra a tua palavra, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, para que nós possamos ser ministrados por ela, e que essa palavra encontre em nosso coração boa terra para repousar, germinar e dar frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Louvor. Logo voltaremos. Você pode se sentar em nome de Jesus. Fique à vontade. Você que nos visita nessa noite, você é muito bem-vindo. Muito nos honra com a sua presença. Amém? Os visitantes podem fazer um sinalzinho para mim, para eu poder vê-los. Eu estou vendo alguns visitantes aqui. Amém, amém. Então, você que nos visita, meu amado irmão, minha amada irmã que está nos visitando, Deus abençoe sua vida, você seja ricamente abençoado pela palavra, pela ministração da palavra. Estou vendo aqui o irmão Joel daqui. É uma honra recebê-lo, viu, irmão Joel? Uma honra receber você aqui, está nos visitando nessa noite. Amém? Você está feliz com o Senhor? Você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Nós bendizemos o nome do Senhor por quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre um ponto da prosperidade que eu julgo ser muito importante pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Abre lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Nós lemos essa passagem no último domingo, mas vamos revisitá-la. Amém? Glória a Deus. Projetando ali. 14, 17. Mas é bom, esse versículo também é muito bom. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste em coisas naturais, mas é no Espírito, irmãos. Nós devemos, como filhos de Deus, não só adorá-lo em espírito e em verdade, mas andar no Espírito, viver no Espírito. Júnior leu 2 Coríntios 9 e leu Gálatas, na verdade, capítulo 6, que diz que aquele que semeia para a carne, da carne colherá, mas aquele que semeia do Espírito colherá também. Você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual, recriados à imagem de Deus. E o nosso reino não é deste mundo. Aleluia. O reino de Deus não é deste mundo. E Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Deus liberou a sua palavra, enviou a sua palavra e nos sarou, nos libertou, nos livrou daquilo que nos era mortal. E Jesus naquela cruz, quando está se entregando por mim e por você, ele diz: está consumado. Aleluia. E a Bíblia também diz que tudo o que nos conduz a uma vida piedosa nos tem sido doado gratuitamente. Aleluia. Diga assim: eu sou abençoado. Deus tem te abençoado, irmãos. A bênção do Senhor está sobre nós que andamos segundo a sua palavra, que estamos em Cristo. Aleluia, que guardamos seus mandamentos e vivemos segundo a sua vontade. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e a tua descendência. Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Irmãos, você tem escolha. Em todas as situações, circunstâncias, você tem escolha, irmãos. Nós precisamos estar fortificados no Senhor para podermos tomar a decisão correta. Escolher por Deus, não escolher satisfazer a vontade da carne. Aleluia. Precisamos estar fortificados no Senhor. Glória a Deus. Mas hoje a gente vai ler o livro de Hebreus mais um pouco. Amém? Se você estava lá no capítulo 4, que a gente leu o versículo 12, você vai voltar para o capítulo 3. O versículo 12 também. Hebreus capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardemos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Versículo 16 diz: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foram contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Palavra da salvação. Aleluia, irmãos. A palavra de Deus, nesse capítulo, está falando de quem? Do povo que saiu
do Egito, por intermédio de Moisés. E que por conta da incredulidade não entraram aonde? No descanso. Com toda a licença, eu vou alargar a nossa visão. Eles não entraram na vontade do Senhor, que era da vontade do Senhor, que aquele povo possuísse a terra que por juramento ele tinha jurado à nação de Israel. Amém? Não precisa a gente abrir lá em Números 14 para a gente ver. Mas era a vontade de Deus que aquele povo que saiu do Egito entrasse na terra. E como foi, irmãos, que aquele povo saiu do Egito? Vamos lembrar. Eles saíram com ouro do Egito, com os bens que, quando vão para a guerra, que a galera despojaram os egípcios, saíram com toda sorte de riqueza. Então a gente pode pensar, poxa, eles saíram, eles eram escravos, e Deus fez com que eles saíssem de uma terra de escravidão prósperos. Mas essa não era a prosperidade que Deus tinha apenas para aquele povo. Porque uma nação sem terra perece. Mas Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. A vontade de Deus, como a gente leu lá em Deuteronômio, poderia ser, olha, hoje estou colocando diante de vocês aqui Canaã e o deserto. Escolhe, pois, Canaã, que mana leite e mel, em vez de morrer no deserto. Mas a gente vê no versículo 19 de Hebreus que aquele povo não puderam entrar por conta da incredulidade. Aleluia. E quando Moisés manda os espias para espiar a terra, qual é o relatório que eles trazem? Um relatório, na sua grande maioria, porque tinha Josué e Caleb, que creram e entraram na terra. Aleluia. Mas os outros não creram, endureceram os seus corações e por isso pereceram no deserto. Não foi assim que aconteceu? Aleluia. Mas, irmãos, no deserto foi um período que aquele povo passou no deserto vendo sinais da parte de Deus. E aquele povo que passou por 40 anos no deserto viu sinais maravilhosos da parte de Deus. Mas bem-aventurado é aqueles que crê sem ver. Aleluia, irmãos. Porque na nossa realidade nós cremos para ver. Nós cremos e porque cremos nós vamos ver se manifestar. Aleluia. E aquele povo que comeu do maná, irmãos, cair almoço do céu, irmãos. Manifestação sobrenatural daquele povo. E muitas vezes a gente para e pensa, rapaz, o irmão fulano de tal passou por uma experiência tão forte com o Senhor e se desviou dos caminhos do Senhor. Irmãos, estamos, todos nós,
correndo esse risco. Se agarra ao Senhor, se fortifica ao Senhor. Você que está em pé, cuide para que você não caia. Esse é o nosso dever. Que estamos em pé, cuidado para não cairmos. Porque se aquele povo viu todo dia Deus mandando o maná, mas tinha coisa que eles não criam. Aleluia. Amém. Mas nós cremos na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Que ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Ela é a verdade. Glória a Deus. Amém? Abre lá em João, capítulo 6. Hoje à noite, irmãos, nós vamos falar, estamos falando, eu estou ministrando sobre descanso. Sobre descanso. A alma próspera, irmãos, ela consegue descansar. Ela tem paz. Ela não vive atribulada, irmãos. Porque por dentro há uma convicção de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Por conta disso, irmãos, por mais que as circunstâncias se levantem contra nós, nós temos paz, nós conseguimos descansar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? João capítulo 6. Aleluia. Salmo 127 diz que se o Senhor... Abre lá, 127:1, rapidinho. Você mantém aí João capítulo 6, a gente vai projetar Salmo 127 aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, se Deus não cuidar da gente, não há nada que a gente possa fazer. Porque da mesma forma que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus for contra nós também, irmãos. Triste coisa é cair na mão do Senhor. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Mas dele ninguém escarnece. Aleluia. De Deus ninguém zomba. Aquele que semear na carne, da carne colherá corrupção. Aleluia, irmãos. Vamos, João, capítulo 6. A gente não se desviar muito. Versículo 26 diz assim: Respondeu-lhe Jesus. Jesus já tinha multiplicado o pão, logo no começo do capítulo 6, você vai ler a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Jesus anda sobre o mar também, aí vai chegar nessa parte que ele está no outro lado do mar, e ele diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Aleluia. Trabalhar, irmãos, não pela comida que perece. Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, ele diz para nós não juntarmos tesouros aqui nos céus, onde a traça vai corroer, as coisas vão se perecer, irmãos. O propósito da minha vida e da tua vida não deveria ser trabalhar por coisas corruptíveis.
mas trabalhar por algo que nós construímos para a vida eterna. Porque as coisas, irmãos, a conta que vai vencer amanhã, ela vence amanhã, irmãos. Depois da manhã, ela já está vencida. E se você pagar a conta, glória a Deus, pagou e acabou-se. Aquilo não vai te fazer mais próspero ou menos próspero daquilo que você já é por dentro. Amém. O nosso foco deveria ser, como Jesus falou, para a gente trabalhar não por coisas que perecem, mas por uma comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí, irmãos, está de brincation e mim, porque Jesus tinha multiplicado pães e peixes, curado um monte de gente, expulsado um monte de demônio do corpo do povo. E aquelas pessoas não viam os sinais. Em João, no mesmo evangelho, lá na frente, Jesus fala para os discípulos, acho que foi Filipe e o irmão dele, pergunta: mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: olha, se até aqui você não tem visto o Pai, está complicado, porque se tu não crê, porque eu estou dizendo que o Senhor me enviou, crê por conta das mesmas obras, olha as obras e vê o Pai em mim. Mas as pessoas aqui não estavam conseguindo ver e pediram feitos. E diz no 31, eles ainda dizem assim: pois nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E é interessante, irmãos, porque essas pessoas estavam pedindo sinais para reconhecer aquele a quem Deus enviou, não estavam vendo os sinais e ainda se compararam ainda àquele povo do deserto, que nós podemos classificar eles de incrédulos. Ele diz: olha, os incrédulos comeram do pão que Deus enviou e que caiu do céu. Irmãos, não se compara com o incrédulo. O teu nível é outro. Você deve ser crente, como o pai Abraão. Devemos crer no Senhor, na sua palavra, porque Ele é fiel. Aleluia. Aí Jesus replica no versículo 32: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O que vem a mim jamais
terá fome ou terá sede. Irmãos, se você ganha um salário, ele acaba. Se você faz uma feira, ela acaba. Se você compra um bem, esse bem acaba, irmãos. Se você compra uma roupa, a roupa se acaba. Por isso que nós não devemos buscar essas coisas. Mas aquele que vai a Jesus jamais terá sede. Porque se você almoça, daqui a pouco você quer jantar. Porque aquela energia do almoço acaba. Mas aquele que vai a Cristo, ele jamais terá sede. Jamais terá fome. Jamais. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Existe algo que ele é muito superior do que essas coisas que a gente vive aqui na terra, irmãos. Tudo aqui na terra passa. Está sujeito ao tempo. Aleluia. Mas o Senhor proveu para nós algo que não perece, irmãos. Não perece. Aquilo que o Senhor Jesus nos dá não perece. Porque o dom de Deus é irrevogável. Jesus, com a mulher samaritana lá em João 4, ele diz para ela: se tu soubeste. Está no capítulo 6, né? Volta para o capítulo 4. Vamos ver Jesus falando com a mulher samaritana. É interessante, porque tanto a mulher samaritana aqui no capítulo 4, quanto aquele pessoal no capítulo 6, eles pedem a mesma coisa a Jesus. Jesus fala dessa realidade, eles percebem que aquilo é muito poderoso, que eles precisam daquilo, e os dois pedem. Em ambas situações, eles pedem. Nos dá dessa água, nos dá desse pão. Nós precisamos disso. Aleluia. Versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. No 13 diz: quem beber dessa água tornará a ter sede. Jesus falando da água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será em quem, irmãos? Será em quem? Aleluia. Será em quem? Em quem bebeu da água. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é prosperidade. Verdadeiramente, isso sim é prosperidade. Você beber e nunca mais ter sede. Daquilo que Jesus tem para mim e para você, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que o Senhor nos dá é para que nunca mais a gente precise recorrer a nada fora dele. Quando você e eu, irmãos e irmãs, quando nós recebemos aquilo que o Senhor nos deu, é suficiente. Ele nos satisfaz, irmãos. Nós somos tomados da plenitude de Deus.
Efésios capítulo 3. Tomados da plenitude de Deus. Sabe Deus? Deus que criou todas as coisas. Deus que fez o universo pela palavra do seu poder. Pronto, esse Deus. A Bíblia diz que nós devemos crescer no amor de Cristo e sermos tomados da plenitude desse Deus. Alguém, irmãos, que tem a plenitude desse Deus, não precisa de nada, irmãos. Não precisa. Versículo 15. Disse a mulher: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. No capítulo 6, o pessoal também disse isso, não foi? Versículo 34. Senhor, dá-nos sempre desse pão. O homem, ele precisa disso, irmãos. Eu e você, nós precisamos daquilo que só por intermédio do Senhor Jesus nós podemos ser saciados, satisfeitos. Sem isso, o homem perece. Incompleto está o homem sem isso. Aleluia. Declarou-lhe Jesus no versículo 35: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Versículo 49 diz: 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto. Aquele povo que disse no versículo 31 de que o pessoal lá comeu do pão que caiu do céu. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não... Aí no 51 Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No 53, Jesus continua dizendo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não, mas eu estou vivo, meu coração está batendo. Mas se você não comer de Jesus, isso não é vida não, irmão. Porque a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Quem
54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Em nada semelhante com aqueles que os israelitas comeram no deserto. Volta lá para Hebreus. Capítulo 4. Versículo 1 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, irmãos. Vê que interessante. O povo que estava no Egito receberam boas notícias. Deus ia tirar aquele povo de lá e ia levar para uma terra deles que mana leite e mel, uma terra boa para aquela nação. Boa notícia para nós também. Nos foi anunciada boas notícias. Aleluia. Eu acho que foi no domingo passado que a gente falou disso, ou foi no outro domingo. Já estou me perdendo aqui. É tanto domingo. Mas qual foram as boas notícias? Que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma. Esse é o evangelho que nos foi anunciado, irmãos. Deus é bom. E tenho salvação para mim e para você. Aquelas palavras que Jesus disse: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente. Isso é uma boa notícia. E nos foi anunciado boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3, irmãos, eu quero que você leia comigo isso. Está projetado aqui? Vamos ler no 3, irmão. No 3. Nós... Eita, nem contei, né? Nem contei. 1, 2, 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme... Aleluia. Nós que cremos, entramos no descanso. Aqueles ouviram as boas novas, mas visto não ter sido acompanhado de fé, não entraram no descanso. Nós que cremos, estamos habilitados para entrar no descanso. A gente, 4, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina, certo dia hoje, falando por Davi,
muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz, sua voz, hoje, irmãos, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9. Irmãos, eu estou lendo, mas isso aqui caberia uma explicação muito boa. Mas eu quero focar nessa parte do versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso do Senhor, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. E hoje a gente corre tanto, se esmera tanto, é um corre-corre, aquele faz uma coisa, faz outra coisa e luta. Onde está o descanso, irmãos? Pela fé, de saber que o Senhor é quem está nos guardando, que nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor, e que se aquilo que a gente está fazendo, correndo tanto, não tiver o Senhor envolvido, em vão nós fazemos. Mas resta um repouso. O 11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmão, não é só a vida eterna não, irmãos. Porque aquele que entra no descanso do Senhor, também descansa das suas obras, como Deus descansou das obras dele. Eu posso te dizer por experiência própria, é muito ruim você chegar em casa e dormir e tu sonhar com um caminhão quebrando. Irmão, você não descansa não. Aquele problema fica na tua mente de uma forma que tu sonha com o problema. Vê que negócio. Mas pela fé, irmãos, a gente pode descansar das nossas obras. Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, não endurece o teu coração. Não endureçamos o nosso coração, irmãos. Quando você ouvir uma palavra assim: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não endurece teu coração. Pega isso, irmãos. Aleluia. Aleluia. O 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Foi o texto que a gente iniciou hoje. Se nós crermos na palavra do Senhor, paz reinará no nosso coração. Como diz em Colossenses, a paz de Cristo vai ser o árbitro no nosso coração, irmãos. Você se alegra com a palavra de Deus. Ele tem pensamentos de paz para nós. Irmãos queridos, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e gostaria de nesse momento se entregar a Ele e ser um só com Ele, nós estamos aqui para orar por você. Você pode fazer isso nesse momento.
conforme a Bíblia nos instrui em Romanos, no capítulo 10. Aquele que crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a sua boca confessar que o Senhor Jesus é Senhor, este será salvo. Passará a ser um só espírito com Jesus. Se tiver alguém que gostaria de fazer isso, você pode fazer um sinal. Nós vamos orar por você. Você vai receber dessa salvação, dessa água que jorra para a vida eterna. Amém, irmãos? Se você também está aqui e sente necessidade de pedir oração por saúde, a gente também está abrindo esse momento para que você saia daqui melhor do que você entrou. Se você tem dificuldade de dormir, irmãos, você não consegue ter uma boa noite de sono para descansar das suas obras, a gente vai orar e no nome de Jesus eu creio que essa situação vai ser transformada na tua vida. Alguém? Então, se nós estamos satisfeitos com aquilo que a palavra nos garante, estamos convictos, então vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor mais um pouco. Amém? Que Deus, o nosso Senhor, nos conduza, irmãos, a uma vida piedosa na prática da palavra, e que todos os dias nós possamos ter plena convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. E quando se levantar, não é se levantar, é quando se levantar a adversidade, as circunstâncias, as dificuldades na tua vida, que você possa estar fortificado no Senhor, sabendo que maior é o que habita em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. E que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. O Senhor habita no nosso coração. Deus habita no nosso coração. Nós estamos completos.